Eu quero começar esse vídeo dando uma sugestão para o São Paulo Futebol Clube. Jogadores, comissão técnica, diretoria, todos, tá? Por que vocês não fazem o seguinte? Todos, agora, peguem o celular, postem uma nota no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, no YouTube. Poste alguma coisa assim, ó, galera, acabou a temporada pra gente, desistimos, não queremos mais, não estamos mais afim. Melhor, cara. Por que vocês não fazem isso? Porque é o torcedor que hoje está sendo feito de trouxa no estádio, para de ir. Para de ir. O São Paulo não tinha esse negócio, né? Não sei nem como descrever, mas de ter 7 derrotas nos últimos 8 jogos, se eu não me engano, desde 1983. Se não foi antes, hein? Então assim, por que vocês não fazem isso, cara? Não é mais bonito, mais decente, mais correto? Porque de verdade, a impressão que eu tenho, e eu sou totalmente a favor, tá? Você que é torcedor do São Paulo, Morumbi zero. Não é mais no estádio, cara. Eu sou a favor. E o cara que critica esse movimento, se você quer criticar e você paga ingresso, ok. Agora, se você vai criticar o que eu tô falando agora, você não paga ingresso, porque ou você é credenciado, ou você ganha ingresso, que é até meu caso, tá? Muitas vezes eu tenho parceria com camarote, eu vou no camarote no jogo. Então, e eu tô incentivando o torcedor, na minha opinião, cara. O torcedor que paga ingresso, você, cara, você ganha o seu salário, você paga lá R$100 pra ir no jogo, até mais às vezes, cara, eu acho que você tá sendo tonto, cara. Eu acho que você tá sendo tonto. Porque assim, se o Luciano largou, não quer mais jogar bola. Se os jogadores do São Paulo, no modo geral, largaram, não querem jogar bola. Se o outro largou, não quer jogar bola. Se a diretoria largou, não quer... Por que você vai, cara? Pergunta sincera. Se todo mundo largou, você tem que ser o tonto de ir no estádio? Eu tô me questionando isso, tá? E é um questionamento real, não tô brincando, não. Porque assim, de verdade, cara, vocês... Cada dia que passa, vocês... Eu vou citar todos, tá? Jogadores, diretoria, comissão, que na minha opinião o Crespo tinha que pedir pra sair, tá? E não por culpa dele, tá? Mas para não ser humilhado, Crespo, eu vou falar sobre isso. Cara, todos vocês acabaram com o ano de São Paulo, irmão. E não foi que só acabou, foi eliminado da Libertadores, mas tudo bem. Irmão, vocês foram eliminados da Libertadores e vocês estão passando vergonha no Brasileiro. E a vergonha não é pela derrota pro Mirassol, que é assunto do vídeo também. Não é, que o Mirassol é um time muito melhor que o São Paulo, em gestão, em jogadores, em vontade, em tática, em técnica, em tudo, tá? A vergonha é pela postura de vocês em campo. Pela postura da diretoria fora do campo. Então, assim, de verdade, cara, vocês estão envergonhando mais um ano de São Paulo. Poucas vezes um elenco do São Paulo, se quiser ficar bravinho comigo, pode ficar. Mas poucas vezes um elenco do São Paulo me envergonha tanto quanto esse. Porque assim, você pra ver esse time jogar, você fica com sono, cara. E você que é torcedor, você tá parando o seu tempo precioso ali de um domingão pra assistir o time jogar. Que você podia estar ali com a família curtindo, entendeu? Assistindo um filminho, assistindo uma série, fazendo um churrasquinho, curtindo com a família. O jogador de futebol, ele é muito bem remunerado pra jogar bola. É muito bem remunerado. O cara recebe R$500 mil no mínimo ali, né? Tem jogador que recebe 2 milhões, enfim. E nem joga. Muitos recebem esse valor e nem jogam, né? Ficam no DM o ano todo. Só que, cara, é isso que me incomoda, sabe? Assim, você olha pro campo, parece que os caras não queriam estar ali. Parece que esses caras não entenderam o privilégio, ó. Muitos ali, tá? Não vou generalizar. Claro que tem Lucas, que é um ídolo. Tem muitos ali que não vou generalizar. Rafael no gol, tem, enfim. Só que tem muitos, assim, que acho que não entenderam o que é isso aqui, ó. O que é essa camisa aqui? Tem muitos caras que não entenderam o que é essa camisa aqui. E isso é o que mais me incomoda, sabe? Parece que pros caras, cara, é um esforço tá ali, sabe? Assim, poxa, já não queria estar aqui mais, mas tô ganhando meu salário milionário, então vou ter que estar aqui. Então é uma vergonha, cara. Crespo, se eu fosse você, tá? No teu lugar, cara, ó, eu iria embora. Sendo muito sincero, tá? Deixa os caras na mão. Porque assim, o que fizeram com você, cara, foi uma grande sacanagem nesse momento. Tanto a diretoria, que na minha opinião arrebentou o time na janela, vendeu todos os moleques que hoje poderiam estar dando a vida em campo, porque esse sim precisam da vida, todos os moleques, pra trazer Dineno, pra trazer Rigoni, pra trazer o Tolói. Então assim, arrebentaram o São Paulo. Arrebentaram o São Paulo. E você é uma vítima, mais uma vez, de ter arrebentado. Você começou muito bem. Aí também tem um departamento médico totalmente defasado, um departamento de preparação física que os caras não correm em campo. Então tudo tem que mudar, cara. Tudo tem que mudar. Tudo tem que mudar. É uma vergonha. E perder de 3-0 pro Mirassol é o esperado, cara. Vocês imaginavam que eu falaria isso assim? Para pra pensar no começo do ano. Vocês imaginariam isso? Cara, o Mirassol já é um time que joga bola, não à toa tá no G4. É um time que tem uma diretoria espetacular, que tem gestão. Gestão, palavra bonita, né? É um time que tem jogadores que têm vontade de estar lá, que estão um baita trabalho do treinador. Então a diferença é muito grande do Mirassol pro São Paulo hoje. O Mirassol é muito mais time que o São Paulo. Muito mais time. E aí, ao mesmo tempo, nós temos que assistir um jogaço entre Palmeiras e Flamengo.
duas máquinas, os dois melhores times do Brasil que tem boas gestões, bons times, bons jogadores, diferente de São Paulo, diferente de outros times também. Só que assim, jogadores do São Paulo, cara, você achou que agora, cara, chega na casa de vocês, olha no espelho e fala, caraca, irmão, eu tô tendo a chance de jogar no São Paulo, velho, e eu não tô demonstrando vontade em campo, o que que eu faço, cara? Eu não consigo jogar bola, o que que eu faço? Porque assim, é muita sacanagem com o torcedor que viajou 5 horas e meia pra estar em Mirassol, cara. Vocês têm noção da sacanagem que é? Vocês conseguem ter essa noção ou vocês estão totalmente fora da realidade, como parece que estão? Diretoria, cara, seria muito bonito vocês também, assim, faz uma coletiva, rapaziada. Erramos em tudo, velho. Erramos em tudo, tal. Casares, senta com um investidor lá que é investindo em São Paulo, o Diego. Senta com um cara, fica menos feio. Então, assim, tá tudo errado no São Paulo. Tudo errado no São Paulo. E se não tiver uma mudança drástica pro ano que vem, vai continuar essa palhaçada que é o São Paulo hoje, tá bom? Jogador Luciano, você hoje foi em campo uns 20 minutos, por aí, você não tocou na bola, irmão. A sua melhor jogada foi pra reclamar com o juiz no final. Zaga do São Paulo, todos ali. Que isso, cara? Que isso, cara? E tem muita gente que vai criticar pra caramba o Arboleda. O Arboleda, na minha opinião, é menos culpado ali também. Então, assim, aí tem o Mike ali, coitado do Mike também ali tendo uma chance ou outra. O Enzo Dias também totalmente bobadilha, que enganou legal a gente também ali, né, em certo momento. E é isso que estamos vendo agora. Assim, vocês têm noção da vergonha que vocês estão passando, cara, com a camisa do São Paulo? É um nível preocupante, preocupante. Tô sendo muito sincero nesse vídeo aqui e são 20 milhões de torcedores que, ó, não tô nem aí pra vocês, cara. Estão de saco cheio, não tem que mais ir no estádio, não vão mais no estádio. Vocês queriam isso? Vocês queriam ano que vem ficar brigando por Sul-Americana ou até Copa Sudeste, né? São Paulo quer ir pra Copa Sudeste. É o que vocês queriam? Espero que não, mas é o que vocês vão conseguir, tá bom? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Né? Aí não dá. Aí o Crespo tem uma declaração, a primeira declaração dele, tá? Foi uma declaração forte, cobrando geral, tá? E eu gostei, tá? Parabéns pro Crespo, porque eu gostei dessa declaração dele aqui. Prestem atenção, tipo, ele cobrou todo mundo, ó. Aí o Crespo falou o seguinte, abre aspas, é fazer autocrítica, todos, comissão técnica, todo mundo. Estamos fazendo tudo como antes ou estamos dando um pouco menos? Não muito, mas um pouco menos. Temos que acreditar ao máximo. Quando chegamos, o diálogo era muito pior. Agora a lástima é não chegar na Libertadores. 3 meses atrás falava-se em rebaixamento. São os mesmos atletas, os mesmos. Olhar no olho, olhar no espelho, fazer uma autocrítica. Fecha aspas para o Crespo. Gostei da declaração, porque ele falou, né? Autocrítica, estamos fazendo tudo como estava fazendo antes, né? Quando ele chegou e as coisas funcionaram. Tá todo mundo dando um pouco menos, entregando um pouco menos. Aí ele incluiu todo mundo, né? Jogador e comissão técnica, todo mundo, inclusive comissão, né? Comissão dele. Então ele não fugiu da área, botou todo mundo no mesmo balaio e cobrou, né? Tá todo mundo fazendo o que estava fazendo antes, estão entregando menos. Os jogadores estão, né? Que você vê os caras em campo completamente apático, desinteressado, pensando em outras coisas em relação ao São Paulo, em relação ao jogo. Então, gostei muito, cobrou geral. Entendeu? Cobrou geral aí. E o ponto que ele falou, né? Que tipo assim, eu falei quando eu vou ficar falando que o Crespo tem que ir embora, né? Por causa disso aqui, né? Quando ele chegou, agora a questão é, todo mundo triste e uma lástima não ir pra Libertadores. Só que quando ele chega, o papo era rebaixamento. Então eu não vou mandar o cara falar que o cara tem que ir embora por causa disso. Entendeu? Porque se não fosse ele, estaria pior. Né? Entendeu? E hoje, infelizmente, a régua é baixa. Né? Infelizmente, a régua é essa. Eu queria estar falando do São Paulo brigando pelo título, mas a régua é essa. Né? Antes, se hoje é ruim brigar para ir para Libertadores e talvez nem ir, entendeu? Antes era pior que era o rebaixamento, que muitos falavam. Né? Então a régua hoje é essa, infelizmente. Eu queria estar falando de outra coisa, mas a régua é essa. A realidade é isso aqui que ele falou. Entendeu? Então, se tinha muita gente com medo de rebaixamento, o responsável por ter tirado o São Paulo lá de baixo é o Crespo. Então, eu não vou mandar o cara falar que o cara tem que ir embora. Tá? Mas não vou mesmo. E gostei da declaração dele cobrando todo mundo aí. É isso aí. Estão entregando menos? Estão, né? Muito claro aí que estão. Né? Com a sequência negativa, o Crespo admitiu que o time vive um momento delicado. Abre aspas. É um momento delicado para nós. Momento que as coisas não dão certo. Temos que fazer uma meia-culpa e autocrítica. Mas é confiar nesse grupo. Talvez estamos perdendo esses centímetros que antes tínhamos para ser mais agressivo. Hoje não pode conceder um gol depois de 1 minuto. Depois não, no caso antes, né? E depois 2 pênaltis que concedemos.
não estamos falando nem de tática, nem de estratégia. Temos que comprometer a voltar a ser esse time antipático, perigoso, agressivo e respeitando a nossa identidade fechada. Ele falou que tem que voltar a ser um time antipático, perigoso e agressivo. Coisa que não é mais, né? Não é um time perigoso, não tem mais a agressividade que tinha antes, não tem aquela marcação, pressão, aquela intensidade que tinha quando o Crespo chegou, não tem mais isso. Tudo isso não existe mais, né? Tudo isso aí não existe mais. Só que mesmo com as críticas que ele fez em relação a todo mundo, tem que fazer autocrítica, ele falou que acredita em todo mundo ainda. O treinador São Paulino, entretanto, demonstrou confiança no elenco para reverter o momento ruim, abre aspas para o Crespo. Continuo a acreditar e confio plenamente nesses jogadores. São os mesmos que me fizeram acreditar na possibilidade de jogar Libertadores, quando eu cheguei. E quando eu cheguei falavam só em rebaixamento. É acreditar e voltar a fazer o que fazíamos. Somos as mesmas pessoas, os mesmos atletas, a mesma comissão que voltou na temporada quando o pensamento era ruim, fecha aspas, para o Crespo. É isso, cara, a questão é, se os caras não quiserem, né, continuar com essa apatia, com o desinteresse, vai continuar do mesmo jeito, entendeu? O Crespo pode conseguir aí, né, cara, fazer o time voltar a jogar igual era antes? Pode, só que os caras têm que querer e os caras não querem. Entendeu? Os caras não querem. O time do São Paulo, irmão, repetindo, os caras não reclamam de nada. Entendeu? Acontece um pênalti, ninguém reclama, todo mundo aceita. Ninguém reclama com ninguém, cabeça baixa, toma o gol, todo mundo aceita. Ninguém toma atitude, ninguém tem personalidade de fazer nada diferente, toca a bola pra cá, pra lá e não erra o passe, aí cruza pra área também, né? Erra, ninguém reclama. Tipo assim, uma apatia, uma tristeza, né? Não. Tipo assim, se os caras não querer, só o técnico querer, não vai sair nada. Entendeu? Não vai sair nada. Complicado, né, cara? Bastante complicado aí. Vamos ver se hoje vai aparecer Belmonte. Caso é difícil aparecer, né? Porque ele só aparece quando ganha, então é difícil imaginar que vai acontecer alguma coisa. Né? Tem muita gente que tem que ser mandada embora, né? Lá que estão junto com o Casares da diretoria, antes de mandar a técnica embora e pensar nisso. Né? Então, tipo assim, todo mundo tem culpa, todo mundo tem responsabilidade, mas a maior parte da culpa e da responsabilidade a gente sabe de quem é. A gente sabe de quem é muito bem, e eu cobro isso aqui todo dia, que é a diretoria do São Paulo, né? O campo reflete o que é a gestão. E esses 8 jogos do São Paulo aí, com 7 derrotas, reflete muito bem o nível que é a gestão do São Paulo. Reflete muito bem. Repetindo, é o segundo mandato dessa diretoria, eles estão desde 2021, mas acho que nunca teve alguns números importantes que eu tirei lá do Alexandre Guisbrecht, do Anotações Tricolores. Pela segunda vez na história, o São Paulo joga 8 vezes e perde 7. A única vez que isso aconteceu foi em 1936, um ano depois da refundação do clube. De 31 de julho para cá, o São Paulo jogou 18 vezes, sofreu 20 gols, então uma média maior do que um gol por partida, e marcou 16, uma média inferior a um gol por partida. Mas só 2 desses 16 gols saíram em qualquer momento depois do adversário ter marcado. Ambos foi contra o Sport pelo Brasileirão. Então, se o São Paulo, desde o dia 31 de julho, se o São Paulo toma um gol, ele não consegue mais marcar para cima de um adversário. Outra marca histórica negativa alcançada hoje, pela 6ª vez da história, o São Paulo jogou 8 partidas e marca gols em apenas 2 delas. Então, em 8 jogos, só marcou gols em 2 jogos. Essa marca aconteceu em 36, 86, 90, 2013 e 2019. Rapaz, realmente aí é um momento de alarme no São Paulo. O São Paulo não tem feito boas partidas, não tem conseguido os resultados. Quero saber a sua opinião nos comentários sobre isso tudo. O que pode ser feito no São Paulo para conseguir voltar, quem sabe, a disputar ali uma vaga na próxima Libertadores da América, e para a Sul-Americana é deplorável. Clube da Fé, a gente ainda espera e manter as energias positivas para que o Crespo vai dar um jeito, ter uma semana livre para trabalhar até o jogo contra o Bahia, vai conseguir arrumar esse time, a gente vai conseguir para a Copa Libertadores da América, se tudo der certo, nem que seja para pré. O que você acha disso tudo? Deixa aí nos comentários. Lucas Moura voltou a ser titular pelo São Paulo depois de muito desde a partida contra o Palmeiras, lá na semifinal do Campeonato Paulista. Ele foi titular, começou a partida na vaga do Luciano, né, atuando como um segundo atacante.
Na minha visão, não fez uma boa partida, né? Até tentou se movimentar e tudo, mas está bem ainda abaixo daquele Lucas que a gente já viu e espera que aconteça, mas quem sabe ainda tem mais 9 jogos para acontecer, quem sabe um ritmo de jogo, as coisas podem rolar. A gente já trouxe informação de que há uma impressão ali de todos de que ele ainda está sem confiança, que ele ainda está precisando ali, tem receio muito do que aconteceu com o joelho, pode não ter sido uma cirurgia, mas foi muito grave o que aconteceu com o Lucas, muitas dores, noites em claro com muitas dores, então estava difícil essa situação, então ele ainda está num cenário de falta de confiança. Trazer os números do Lucas Moura nessa partida, o Lucas ele jogou 23 partidas nessa temporada, com 12 apenas ele sendo titular. E aí foi a primeira vez que ele foi titular, né, do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ele teve 29 ações com a bola, com destaque nos duelos aéreos, né? Ele teve 5 de todos os 5 que disputou, ele venceu. Então acho que é um número importante, porque o Lucas, ele é um jogador de duelos, né? Então, nas 5 vezes em que ele duelou ali, principalmente nos duelos de cabeça, por exemplo, ele ganhou do adversário. Então mostra que ainda tem uma qualidade, resta realmente um ritmo de jogo ali para melhorar algumas coisas. Ele ganhou 2 duelos no chão, realizou uma recuperação de bola, além de um corte defensivo. Lucas finalizou 4 vezes, sendo 2 delas no alvo, registrando 0,23 em gols esperados e 0,74 em gols esperados no alvo. Não marcou, acabou tendo até uma chance perigosa de cabeça. Nos números de passes ele teve um aproveitamento de 50%, teve 9 acertos em 18 tentativas. Teve um passe decisivo e um cruzamento. Ele ainda sofreu uma falta e perdeu a posse de bola 12 vezes. Um número um pouco alto, né? O que mostra ainda que o Lucas ainda está precisando ali entrar em sintonia, entrar ali nos eixos, mas foi titular novamente. Acho que até ele poderia pegar a braçadeira de capitão, por mais que o Rafael esteja muito bem representando, mas eu não sou muito... Depois do Rogério, acho que eu não sou muito adepto a goleiro ser capitão, não. Acho que, principalmente hoje, com a arbitragem e tudo, acho que é interessante você ter um jogador de linha, e acho que o Lucas tem que ter essa responsabilidade de ser titular até o final da temporada, para ver se realmente ele engata e ser capitão do time, porque ele é a principal liderança, ele é o cara desse time, então ele precisa dessa responsabilidade. O que você acha disso tudo? Você ainda tem esperança no Lucas Moura? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Mike foi titular do São Paulo e a gente vai trazer alguns bastidores dessa decisão e explicar algumas questões. O Mike, depois da partida contra o Sport, que ele foi bem, foi elogiado internamente, até, né, houve-se conversas ali para realmente ele ter mais oportunidades e tudo, correspondeu, fez gol contra o Sport. O Crespo gosta do Mike, entende que é um jogador que pode maturar, ele vê talento e capacidade no Mike, ele entende que o Mike tem características do estilo de jogo que o agradam, principalmente em duelos. O Mike é um lateral que vai muito para o combate de duelos, principalmente na parte defensiva também. Ele demonstrou isso na Copa do Brasil e na Copinha do início deste ano. Ele é um jogador de muito combate, principalmente, né, com os pontas adversários. E o Crespo gosta. Só que aí teve um período em que o Mike estava lesionado, estava se queixando de muitas dores, inclusive ele chegou a ir para alguns jogos com dores. Só que ele completava o banco, só que o Crespo não utilizava por conta dessas dores e tinha um risco de agravar a lesão. Era algo parecido com o que aconteceu com o Marcos Antônio contra a LDU. Ele ia para o jogo, mas o Crespo basicamente não contava com o cara porque o risco de estourar e se tornar uma lesão mais grave era maior. E aí depois, né, dele reunir condições, ele volta para o Sub-20 para ter uma rodagem, para ter novamente um ritmo de jogo, e aí agora o Crespo volta a utilizá-lo. A expectativa é dele ter uma sequência de jogos caso o Cédric não tenha a disponibilidade de voltar nos próximos jogos. O que a gente tem de informação do Cédric, repito, a previsão seria de 1 mês para o Cédric voltar da fratura do dedo do pé. É óbvio, né? E eu trouxe a informação de que o Cédric, o departamento médico, vão tentar ali alguns atalhos para que ele aguente alguma partida. Mesmo com o dedo fraturado, você faz uma imobilização, você faz alguma coisa ali para que o dedo fique firme e aí não o atrapalhe durante a partida. Mas que é uma questão complexa, pode dar certo ou não, isso vai depender muito do dia a dia. Né? Você vai fazendo tudo isso e vê no dia a dia. Ah, ele tá fazendo a preparação física, vamos tentar ir pro campo? Ah, dá um chute aqui, dá um chute acolá, vamos ver. Pô, tá doendo, então não vai. Ah, não, tá indo, então, pô, vamos ir evoluindo nos graus do treino para quem sabe você voltar. E aí o Crespo gosta muito do Mike, ele acha que é um lateral até mais equilibrado do que o Mailton. O Mailton
Não fez uma boa partida contra o Grêmio. Confesso que também ainda o Mailton não engrenou, né? Acho que ele entrou bem contra a LDU e depois não entrou mais tão bem. Um lateral ainda que estava meio afobado. Acho que, né, uma expectativa dele de jogar num clube tão grande contra o São Paulo. Ele estava lá na Série B, né, mesmo sendo destaque na Chape. É diferente você jogar no São Paulo, com todo respeito à Chape, que é uma grande instituição, tem uma história linda, principalmente recente. Mas é diferente, né, de você ter uma oportunidade de jogar uma Libertadores, jogar num clube grande como o São Paulo. Então ele ainda não estava encaixando. Ontem, inclusive, ele até entrou. Também não achei que entrou muito bem, também não. Então a expectativa é do Mike ter mais oportunidades, né? O Crespo gosta do atleta, foi uma das surpresas. Não achei que o Mike comprometeu, tá? Acho que ele fez uma partida nota 5. Não foi um dos piores, mas também não jogou bem. Acho que, né, também não dá para atrelar, por exemplo, a culpa dos gols nele, por mais que do Reinaldo tenha sido ali do lado dele, o cruzamento, não era ele que estava na marcação. Então, acho que não, né? Acho que o Mike fez uma partida ali, ele peca pelos outros, na verdade, né? A régua dos outros estava abaixo, ele acabou indo abaixo também. Acho que é um jogador que, se o time tá bem, ele cresce. Se o time tá mal, ele também não consegue corresponder. Então, é um jogador que vai muito nas outras também. Mas o Mike voltou a ser titular do São Paulo, camisa 42, foi uma aposta do Crespo. E aí vamos ver aí se o Mike vai ter mais oportunidades nessa temporada. Você acha que o lateral tem que ter mais chances? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Pra gente fechar o vídeo de hoje, Hernan Crespo tem chance de cair ou pedir demissão? Bora explicar um pouquinho. Eu confesso que fiquei bem surpreendido porque várias pessoas estão comentando essa possibilidade, me mandando mensagem falando sobre isso e aquilo, lá. E aí a gente tem que trazer em vídeo aqui até para ficar mais explicado toda essa situação, porque eu acho que é importante a gente esclarecer algumas coisas. Primeiro, Crespo demitir, ou o Crespo ser avaliado no final do ano e se não houver uma melhora, o São Paulo vai demitir? Não vai. Não vai. Eu assim, só num cenário, cara, que não vai acontecer, mas digamos que o Crespo perca os 9 próximos jogos. Ainda assim, acho bem difícil dele ser demitido, porque a gestão, ela tá dando esse aval pro Crespo. Ele chegou no momento, foi meio que, ó, a gente sabe que o Crespo é um técnico competente, e isso é um consenso, né? Todo mundo sabe que o Crespo é competente. A gente pode ter questões de, ele errou nisso, errou naquilo, errou numa substituição, errou numa escalação, mas que, no geral, ele é competente, a gente sabe que ele é. Tá no momento ruim, como o time todo está, como tem algumas decisões também da diretoria, da gestão que a gente questiona e tudo, mas o Crespo é um técnico competente, o histórico dele fala por si só, né? Então, pela diretoria, isso não vai acontecer, seria uma multa para pagar, porque ele tem contrato até 26, colocou ali os pagamentos que ele tinha de 21 para receber nesse novo contrato, vão dar a oportunidade dele montar o elenco da próxima temporada, coisa que ele não teve, que ele pegou um elenco em andamento e um elenco do Zubeldia no meio do ano. Então, por parte da diretoria, em nenhum momento foi falado sobre uma saída do Crespo agora e muito menos vamos fazer uma avaliação no final do ano para entender se de fato vai permanecer. Não houve nem essa conversa. Em um primeiro momento, o São Paulo planeja 2026, mas não a sua comissão técnica. A comissão técnica continuaria normalmente, vai se fazer ali uma análise do elenco, do que precisa, de quem pode sair, tudo com o aval do Crespo, tudo com o Crespo fazendo parte disso tudo. E aí vamos trazer a outra parte, né? Muita gente pegando a última coletiva contra o Grêmio, que ele estava mais cabisbaixo, parecia visivelmente chateado e incomodado. E a gente trouxe que há um incômodo do Crespo sim, mas há um incômodo com toda essa situação de lesionados, ele não conseguir montar o time, do momento, tudo isso, mas que não há um incômodo a ponto dele, cara, vou pedir o boné e vou embora. Não, isso não vai acontecer. Pelo menos por enquanto, tá? A expectativa é de que, pelo menos por enquanto, do que a gente tem das pessoas que a gente conversa do Crespo, também não passou em nenhum momento. Não, ele tá triste, ele quer ir embora, ele tá insatisfeito. Não, é um incômodo natural de que, poxa, o cara tá trabalhando e as coisas não estão acontecendo. E isso é uma frustração bem clara do Crespo. Ele tá tentando, mesmo com questões políticas, mesmo com várias questões e tudo, ele tá tentando mesmo nesse cenário fazer um trabalho minimamente decente, como ele já fez no início da passagem, para fazer as coisas acontecerem, e não estão. Então ele está incomodado. Mas desse incômodo partir para ele pedir demissão, para ele não aguenta o cenário político do São Paulo, ele tá vendo que o fundo do poço ele não vai entrar nessa.
Em nenhum momento passou isso, de acordo com o que a gente conversa com as pessoas que trabalham com o Crespo, da parte do Crespo, em nenhum momento passou isso. Então o Crespo também, em um primeiro momento, ele ficaria no São Paulo. Agora, não sei, aí passa muito da cabeça do Crespo, e eu perguntei sobre isso e não recebi uma resposta